Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 4, do versículo 24 até o 30 do Evangelho de São Lucas. Claro, quando nós lemos esses versículos que eu acabei de ler, fica faltando alguma coisa para nós entendermos ele melhor. Porque a liturgia, ele pegou já a partir do versículo 24. Mas se nós retornarmos, nós veremos que Jesus tinha ido para o deserto. Lá ele foi batizado. E ali o evangelista, São Lucas, no caso, deixa bem claro que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois do batismo de Jesus, ele passa por aqueles 40 dias jejuando, fazendo penitência. Aí o demônio o tenta. Jesus vence a tentação e aí ele vai para a sinagoga de Nazaré. Então, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, ele é convidado ali no meio do povo que estava a fazer uma leitura do livro da Torá. Então, ele pega o livro do profeta Isaías, capítulo 61, que fala: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Quando Jesus acaba de fazer a leitura, ele olha e as pessoas estavam todas com os olhos fixos nele, esperando o que é que ele iria dizer, porque era comum nas sinagogas uma pessoa ser convidada a fazer a leitura e também fazer uma breve ali meditação. E aí Jesus fecha o livro do profeta Isaías e aí ele diz que esse oráculo, ou seja, aquela passagem que ele tinha acabado de ler, tinha acabado de se realizar também nele, porque o que Isaías estava falando, da pessoa que Isaías se referia, era justamente a ele. Então o povo ficou tudo assim, como pode? Mas ele é o filho do carpinteiro?
começam a fazer um monte de questionamento, porque eles viram Jesus que sendo criado ali, crescido na cidade de Cafarnaum. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado, não em Cafarnaum, como eu disse, né, em Nazaré. Mas ele foi crescendo ali em Nazaré, então eles sabiam muito bem, conheciam Jesus e tudo. E agora Jesus está dizendo que o Messias que Isaías estava falando se referia a ele. Então o povo não acreditou. Então disse, então faça os milagres, faça os sinais. E Jesus, vendo que eles não acreditavam, Jesus não fez os sinais. Aí Jesus faz essa referência que é o evangelho de hoje. No tempo de Elias tinha muitas viúvas, mas Elias foi levado apenas a uma viúva em Sarepta. No tempo também do profeta Eliseu tinha muitos leprosos e o único que foi curado foi Naamã. E Jesus não fez o milagre. Então eles ficaram furiosos e queriam matar Jesus jogando-o no precipício, porque uma vez que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, isso aqui era tido como uma blasfêmia. E no início do evangelho de hoje, Jesus fala, diante de todo esse fato, ele disse, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aqui está, meus irmãos, uma das faces daqueles que pregam o evangelho, do sacerdote, dos bispos, essa rejeição por parte das pessoas, ainda mais quando você é fiel, ainda mais quando você está procurando viver essa vida santa, ainda mais quando você quer viver aquilo que a igreja sempre ensinou, numa sociedade onde as pessoas rejeitam a Deus. Acontece isso também na vida daqueles que são os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo e que são chamados a pregar o Evangelho, a rejeição. Só que uma coisa é você ser rejeitado pelas pessoas de fora, por aqueles que não querem saber de Deus, que se declaram ateus e tudo mais. Faz parte. Agora, ser rejeitado pelos seus, por aqueles que professam a fé junto com você, que diz ser católico como você, que participa da mesma missa que você, e essas pessoas te rejeitam. Não é fácil a rejeição por parte das próprias, dos parentes, dos amigos. Talvez você seja justamente aquele, né, que levava uma vida errada, que tinha os seus amigos do erro, e de repente, graças a Deus, aconteceu uma mudança na sua vida, você se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo, e agora você está procurando levar uma vida correta, uma vida santa. E aí, os seus te rejeitam. Porque justamente os seus, que deveriam te acolher, eles estão te rejeitando. E é justamente nesta rejeição, somos todos levados a um sentimento de tristeza, de se perguntar se realmente está no caminho certo. Então, se você está passando por isso, quer seja porque você é um pregador, quer seja porque você é um sacerdote, quer seja porque
você tem um trabalho na igreja, ou até mesmo porque você é um simples fiel que está procurando ser fiel, está querendo ser santo. E as pessoas estão caindo em cima de você, estão te rejeitando, estão deixando você sozinho. Olhe para Jesus. Veja o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito porque Jesus, ele mesmo deixa isso claro. Se me rejeitaram, vão rejeitar vocês também. Assim como serei levado aos tribunais, vocês serão levados também aos tribunais. Então, o verdadeiro católico que está vivendo essas situações não é para viver o vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer. A partir do momento agora que eu passei a pregar o evangelho, as pessoas estão me rejeitando, as pessoas estão me deixando de lado. É assim, meus irmãos. Sinal que você está no caminho certo. Quando todo mundo te aplaude, tome cuidado. Quando todo mundo está ali atrás de você, aquela coisa toda, cuidado. Porque muitas vezes as pessoas que estão indo atrás de você, ou elas estão indo por interesse, ou estão indo atrás de você porque você não está levando nada que possa modificá-la. Existem pregadores por aí que as pessoas estão atrás, mas porque falam o que quer. Mas quando você fala aquilo que não é agradável, aí você é rejeitado. Você está sendo rejeitado porque você está querendo viver o evangelho? E justamente as pessoas que estão te rejeitando, estão te deixando de lado, é o seu pai, é sua mãe, ou é seu irmão ou sua irmã, ou algum parente seu. Lembre-se do que Jesus está dizendo agora, que um profeta não é aceito entre os seus, como Jesus não foi aceito, ao ponto de quererem até matá-lo, meus irmãos. Se Jesus não passasse pelo meio deles, e porque ainda não tinha chegado a hora dele, porque vão matá-lo, nós sabemos disso, nós estamos caminhando dentro dessa quaresma e daqui a um tempo aí nós vamos entrar na Semana Santa e nós vamos ver todo o sofrimento, todo o padecimento que Jesus passou e a rejeição por parte de um dos apóstolos, Judas, que o negou, que o entregou por 30 moedas de prata. Quando Jesus olha para ele e diz, Judas, por um beijo me traíste. Lembrando também que na hora que Jesus foi preso, os apóstolos desapareceram. Jesus ficou sozinho. Só no momento em que Jesus estava morrendo lá na cruz e tudo, João estava lá. E junto com Nossa Senhora e algumas mulheres. Mas a vida de Jesus foi sempre essa rejeição por parte das pessoas que até diziam que eu estar com ele até o final, como disse Pedro, né? Quando Jesus começa a falar do sofrimento que ele ia viver, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens e eles iriam matá-lo, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Nós vimos Pedro se erguendo e dizendo que não iria permitir que essa coisa acontecesse. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, mais uma vez, reafirmou que jamais iria fazer uma coisa dessa, e realmente isso aconteceu. Quando você for rejeitado,
por causa do Evangelho, não desanime. Aqui, no próprio Evangelho de hoje, está dizendo que Jesus passou pelo meio deles e foi em frente. Foi embora. Então, imagina, Jesus interiormente, claro que ele estava sofrendo diante de tanta rejeição, mas ele era convicto da missão dele e por isso ele foi em frente. É assim que deve ser. Primeiro, diante das rejeições, o que você precisa entender é o seguinte: você precisa ter convicção das ideias, dessas ideias claras do Evangelho, de saber que o caminho é esse, que o caminho também é feito de rejeição, de saber que o caminho é feito de sofrimento, de falta de entendimento por parte dos outros, por parte das pessoas. Mas que isso não pode te levar de maneira nenhuma a desanimar, mas pelo contrário, deve ser um ânimo. Isso deve reanimar e saber que você está no caminho certo. Por isso que os santos sempre nos ensinaram que nós precisamos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos meditando a paixão de nosso Senhor, nós vamos vendo a rejeição por parte das pessoas em relação a nosso Senhor. Quando nós meditamos, por exemplo, a Via Sacra, nesse tempo, uma das recomendações é meditar a Via Sacra. Nós já vemos ali a primeira estação. Jesus é condenado à morte. Condenado de forma injusta. E o pessoal gritando, crucifica-o, crucifica-o. Quem o ajudou? Ninguém naquele momento. Diante daquela situação que Jesus estava. E ainda passou por aquela humilhação de ser trocado por Barrabás. Era para Barrabás continuar preso. Então eles soltaram Barrabás para que Jesus fosse preso e condenado. Mas Jesus foi em frente até o final, com as ideias, e sabendo que ele estava ali para nos redimir, sabendo que ele estava ali para nos salvar. Jesus continuou firme até o final. Você tem convicção de que você está na igreja certa? Você tem convicção dos mandamentos da lei de Deus? Você tem convicção dos sacramentos? Você tem convicção do que Jesus falou? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la? E aquele que perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la? Você tem convicção? Então seja bem-vindo à escola de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esteja pronto para a rejeição, esteja pronto para a flagelação, esteja pronto então para a crucificação, esteja pronto para morrer, mas esteja pronto também para ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo. É a missão cumprida. Passou por todas as situações que Jesus passou. E depois, só a alegria da ressurreição, a alegria
de contemplar a face de Deus, a alegria de estar no céu. Não desanime. Continue sendo fiel. Continue buscando a santidade. Seja para esse mundo luz. E ser luz no mundo de hoje significa ser rejeitado. Porque o mundo está tão embebido das maldades e do pecado que quando eles encontram uma pessoa que está procurando viver a santidade, eles são rejeitados. Os amigos de nosso Senhor são aqueles que terão poucos amigos. E às vezes até nenhum amigo, a não ser o próprio Jesus, o amigo por excelência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.